Oi pessoal de casa, hoje a nossa aula é sobre denotação e conotação, conceitos bem importantes que vão nos auxiliar tanto em questões de gramática quanto em questões de interpretação de texto. E é legal que a gente vai dar uma revisada em alguns conceitos importantes e relevantes para a nossa prova. Te liga aí então, a gente começa assim, ó, denotação e conotação. Ó, quando a gente trabalhar sobre essas informações, a gente vai ter uma questão meio teórica no primeiro momento, que é para a gente dar uma pensada. Depois, segue a prática. Então ele diz assim, ó, que o signo linguístico, e tu, meu Deus, o que é isso? É a palavra, calma. A palavra é constituído pelo significante, que é aquilo que a gente enxerga, aquilo que é perceptível, aquilo que dá para ver. E aí ele diz, constituída de sons e pelo significado, que é o conteúdo. Quando eu falar em significado, eu estou falando conteúdo. A parte inteligível, o conceito. Então, vamos de novo. Significante é o que eu leio, é o jeito que ela é constituída, das suas palavras, das suas letras e dos seus sons. Quando eu pensar em significado, eu estou falando na semântica, né? O que é semântica? É o sentido, é o que eu consigo interpretar daquilo ali. E ele diz, por isto, uma palavra que ouvimos, percebemos um conjunto de sons, que é o significante, e nos faz lembrar um conceito, que é o significado. Então eu te digo um significante e para ti vai ter vários significados. E aí é que vai nascer a nossa matéria então. Ele diz o seguinte, ó, na sequência. A denotação é o resultado da união entre o significante e o significado, ou entre o plano da expressão e o plano do conteúdo. Não entendi. É assim, ó, eu te digo a palavra, então tu absorveu com essa palavra a ideia do significante e essa palavra é exatamente aquilo que está no dicionário. É exatamente o significado, é o que ela tem entre essa relação puramente. É a relação de dicionário, é a relação exata da expressão que a gente tem. Agora, na conotação, a gente tem o resultado do acréscimo de outros significados paralelos. Te dá conta que significados paralelos, o que eu estou te dizendo com isso? Que é a ideia de novas interpretações, novas possibilidades que nós vamos ter para essa palavra. Ao significado de base da palavra, isto é, ao plano do conteúdo. Opa! Agora é conteúdo. E aí é que está o grande segredo, porque a gente vai encontrar em várias questões a troca desse vocabulário, a troca de relações de sentido dessas palavras, ou seja, em muitas questões nós vamos acabar encontrando mudanças no significado, na relação da conotação das nossas palavras. E ele diz assim, ó, esse outro plano de conteúdo reveste-se de impressões, valores afetivos e sociais, negativos ou positivos, reações psíquicas que de um signo evoca. Não entendi nada, Zobeli! Olha só que louco isso. Daqui a pouco eu te digo uma palavra e aí a gente ouviu a expressão, essa palavra entrou atravessada. O que é essa palavra entrou atravessada? Ela teve uma repercussão dentro da gente. Determinadas palavras nos remetem a determinados sentidos e isso nos provoca impressões, valores afetivos. Como assim impressões? Imagina eu vou comprar uma roupa numa loja e aí eu quero comprar um terno. E aí quando eu chego para comprar um terno, o cara fala, e aí dos meus? Se eu fosse comprar uma cerveja num boteco e o cara diz, e aí dos meus? É uma relação. Agora, se eu vou comprar um terno, provavelmente e aí dos meus não me garante uma boa impressão dessa loja. Já não penso em gastar um dinheiro que não é pouco para comprar um terno com uma pessoa que fala, e aí dos meus? Então isso é o que a gente pensa em impressões, valores afetivos e sociais, que é como a gente estranha quando a pessoa amada, a pessoa por quem temos amor, nos chama pelo nome. Sempre te chamou de amorzinho, de querido, de não sei o que lá, e daqui a pouco ela te chama, Roberto. E tu, opa, aprontei. Por quê? Porque é uma relação de afeto, né? Uma relação social, algo negativo, algo positivo. Essas palavras nos remetem a isso. Reações psíquicas. Como assim? Daqui a pouco te lembra alguma coisa, te deixa abalado, aquela palavra não foi legal. Uma relação psíquica. Ou seja, a conotação é a gama de interpretações que a gente pode ter em cima de um mesmo significante. Vamos lá de novo. Olha só.
Moral da história. Quando a gente pensar nessa relação, a gente vai marcar isso aqui, ó. A gente vai marcar essa ideia. A denotação é a significação objetiva da palavra, o valor referencial. É a palavra no estado de dicionário. Denotação, dicionário. Lembra do DD? Denotação é dicionário. Fica ligado. Agora, conotação é a significação subjetiva da palavra. Lembra? A gente vai anotar uma palavra que só não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente vai lembrar de conto. O que é o conto, né? É um tipo de texto que é fantasioso, que é trabalhado na gramática, que tem vários sentidos. Eu leio aquela história e aquela história pode me remeter a uma questão psíquica, alguma coisa legal, pode me remeter a uma ideia diferenciada. Enfim, é a possibilidade, são as múltiplas visões de uma mesma história. E a gente vai lembrar que é né? A ideia de múltiplas possibilidades, essa ideia de conto é a nossa conotação. E o D é do dicionário, denotação de dicionário. E aí ela evoca a outras realidades com devidas associações que provoca. Legal. Bom, aí a gente vai ainda trabalhar dentro dessa mesma ideia. A gente vai ver então numa relação bem prática que a ideia se faz assim, ó. O que a denotação e a conotação se aproximam e se diferenciam? Note que a denotação é a palavra com significado restrito. Por que significação restrita, Zambelli? Porque é o que está no dicionário. É o que está no dicionário. Se eu pegar uma palavra e traduzir a palavra do dicionário, é aquilo. Agora, na conotação, a ideia é de amplitude no seu significado. Eu tenho muito mais possibilidades. As gírias, o contexto, o momento, tudo isso colabora para uma relação de conotação. A denotação se leva ao pé da letra. Depois, palavra com sentido comum do dicionário. Lembra que DD, né? Dicionário. Palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum, ou seja, é mais do que o senso comum o que a gente vai encontrar na conotação. Depois, palavra usada de modo automatizado e a outra de modo criativo. Claro que a conotação se presta para uma série de textos, para poesia, para crônica, para um bilhete engraçadinho, para uma piada, para uma charge. A conotação tem muito favorecimento. Agora, vou fazer um contrato, vou fazer um bilhete para o condomínio, vou ter uma relação mais técnica, uma relação mais formal, alguma coisa que não pode sair daquela interpretação? Denotação. Apela para a denotação para a gente garantir contextualidade e interpretação adequada. Legal. Aí, linguagem comum, afinal é a denotação. E aí é claro que a conotação é a parte literária, né? A parte criativa. Aí tu tem uma linguagem rica, expressiva, cheio de trabalhos que essa linguagem vai ter. Exemplificando, olha só, a gente vai trabalhar com a palavra cão. Então a palavra cão, no sentido denotativo, que é o do dicionário, é quando designar o animal mamífero quadrúpede canino. Beleza? Então eu falei cão e tu, mamífero quadrúpede canino, traduziu o que é cão. Agora, quando eu for para o sentido conotativo, no sentido conotativo é quando expressar o desprezo que desperta em nós uma pessoa de mau caráter ou extremamente servil, né? Então daqui a pouco o cara te sacaneou e tu é um cão mesmo, né? Ou seja, até um desgraçado, sem vergonha. Outra, quantas vezes a gente já não falou assim, ó, hoje eu tive um dia de cão. O que é esse dia de cão? É um dia desgraçado, que a gente quer esquecer esse dia. Uma vez, eu dava aula para crianças de sexta série e rolou uma briga na escola e eu fui obrigado a apartar a briga. E aí, os meus alunos ficaram emocionados que eu havia me metido na briga e separado a briga. Claro, só gritei, né, pessoal? Não ia bater nas pessoas, porque eu nasci pequeno. Mas o detalhe foi que em dado momento veio uma tia, uma professorinha lá, mais antiga, e me trouxe balas e um café. E ela falou assim, ó, professor, hoje o senhor foi realmente um herói. E eu ali, na frente das crianças, pensei, pô, que legal, a vida me fez assim,
nasci para ser um super-herói. E aí ela falou, porque o menino estava armado. E eu, o menino estava armado? E ela falou, sim. E eu, caraca, o que eu estava fazendo separando uma briga que o cara estava armado? E aí ela falou, porque eu falei, tá, mas a senhora viu a arma? E ela falou, não, mas eu vi uns alunos gritando, que bala, que bala. Note que essa pobre senhora não levou pelo sentido conotativo da questão da gíria, da questão do vocabulário, que as crianças da época diziam quando alguma coisa era muito legal, elas diziam, que bala. Era muito legal, era bala. Ela levou pelo pé do dicionário e de um dicionário que favorecia para aquele contexto. Porque tu vai dizer, Zambelli, mas essa bala poderia ser um doce também. Não, até poderia, mas é que numa briga, acho que ninguém vai ficar tirando bala para cima, né? Não é alegria, não é uma festa para a gente falar bala e ter uma outra conotação. Então a ideia é, o contexto define qual é a relação dessa palavra e a gente ainda tem que observar qual é a sua aplicabilidade. Assim como a palavra cão, sentido denotativo, sentido conotativo. Legal. Aí a gente tem também um auxílio de pontuação nesses casos. Olha só, as aspas podem indicar que uma palavra está sendo empregada diferentemente do seu sentido dicionário. Mano, não entendi nada. Essas aspas, elas mostram para o meu leitor, em muitos casos, que aquelas palavras não são exatamente daquele jeito. É só um sentido figurado que eu estou dando para ela, um sentido conotativo. Então, quando alguém diz que sempre namorei meus livros, olha só, pobre dessa pessoa, em vez de namorar pessoas, namorava livros, né? A coitadinha era solitária e beijava dicionários. Não, não é isso. Não é o pé da letra que esse ser humano namorava os seus livros. A gente está dizendo o quê? Olha, ele sempre foi fã, ele sempre gostou, ele teve um apreço, ele sentia carinho, ele queria estar perto dos livros, abraçar esses livros, devorar esses livros. Ah, mas ele comia livros? Não, devorar. Devorar no sentido conotativo, no sentido em que essa pontuação avisa o meu leitor ou o meu ouvinte que a gente está trabalhando no sentido figurado. A bateria do meu filho não termina nunca, esse menino não dorme. Olha, a bateria do menino, né? Pô, se esse menino tivesse uma bateria, era muito mais fácil a gente ir lá tirar a bateria e a criança dormia. Mas é o sentido figurado, é como se fosse. Então, isso são sentidos conotativos e a gente tem, então, essa ideia, né, da pontuação trabalhando a favor do sentido conotativo. Fica muito claro isso quando a gente tem palavras desse tipo. Aqui a gente tem uma música, então, do Samuel Rosa, lá da banda Skank, que é Dois Rios, e observa que ele usa o sentido figurado, o sentido conotativo o tempo inteiro. Quando ele diz, o sol é o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai, dissolve a escuridão. O que o cara está te dizendo com isso? Ele está te dizendo que o sol é o pé e a mão, mas não faz sentido, Zambelli. Não, eu sei que não faz sentido, mas é o sentido conotativo, não é o sentido real, né? E aí ele diz que o sol se põe, se vai e após se pôr, o sol nasce no Japão. É uma baita poesia. E aí ele vai fazendo então relações conotativas. Ou seja, ele vai dando novos significados para a palavra sol, para a palavra mãe e pai, dissolve a escuridão, ou seja, olha o ser fazendo uma coisa que ele não poderia fazer. Enfim, a gente tem uma série de relações conotativas, relações figuradas de interpretação. Na sequência, ele diz assim, então, uma questãozinha para a gente já trabalhar essa ideia. Ele diz assim, ó, assinale o segmento em que não foram usadas palavras no sentido figurado. Não foram usadas palavras no sentido figurado. Então, note que, lendo o futuro no passado dos... Peraí. O cara tá lendo o futuro? Tem como ler o futuro, pessoal? Sem ser pai de santo? Não, não tem como ler o futuro, né? A gente pode, é um sentido figurado, é um sentido metafórico, sentido conotativo, mas não tem como ler esse futuro. Depois, as fontes é que iam beber, opa, as fontes beber em seus ouvidos, ou seja, elas não vão beber nos ouvidos de ninguém. É o sentido poético, o sentido figurado. Eram 75 linhas que jorravam na máquina, as linhas jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. Não, elas não se jorravam, era como se fosse, né? Então, não é a ideia, é um sentido figurado. Depois, antes do meio-dia, a tarefa estava pronta. Olha, a tarefa estava pronta, não há nada de figurado nisso. Porque uma tarefa, sim, pode estar pronta, alguém vai realizar essa tarefa. Então, não há
conotação. É o sentido real, tarefa pronta, nada demais, não há uma nova interpretação em cima disso. Só para confirmar, era capaz de cortar palavras. Opa, cortar palavras? Haja tesoura para isso. Não é o sentido real que a gente quer, é o sentido figurado nesse caso. Então, a letra D de desespero vai ser a nossa resposta. Legal, a carinha gira. Depois, marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas no sentido conotativo. Lembra que é conto, né? É o sentido conotativo. Então ele diz assim, ó: o homem procurava novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. Opa! Para aí. Mas esse era o homem árvore? Não, não era, psicopata. Presta atenção. Quando eu digo que o cara fixar raízes é uma relação extremamente poética, extremamente simbólica, não é um sentido real, é o sentido o quê? Conotativo. É o sentido figurado, o sentido poético. Por isso que a letra A é a nossa resposta. Só para a gente confirmar. Mas lá no ano 2000 tudo pode acontecer. Hoje não. Beleza, tudo pode acontecer, é fato. Os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de partida. Nada de figuração. Pode estabelecer regras que conduzam a um viver tranquilo. Evidentemente, as transformações serão mais rápidas. Enfim, não há sentido figurado, né? Essas transformações podem ser mais rápidas, sim, no sentido de ser mais agilizadas, mas não é o sentido figurado, poético, conotativo. Conotativo, uma nova interpretação sobre a palavra, que é o caso lá de raiz, então. Vamos para a próxima. Agora a gente vai falar de uma relação que se aproxima um pouco dentro dessa concepção de trabalhar palavras, que é a ideia de sinônimos e antônimos. Então, a semântica, e tu, meu Deus, o que é isso? É aquilo que estuda o significado das palavras, ou seja, é aquilo que interpreta no sentido real ou não essas palavras. Semântica igual sentido. Lembra? Liga isso, ó, semântica, significado. Em muitas questões de prova aparece lá a semântica das palavras. Falou semântica, falou sentido. E ele diz, a parte significativa do discurso. Cada palavra tem seu significado específico. Porém, podemos estabelecer relações entre os significados das palavras, assemelhando-as umas às outras ou diferenciando. Então, eu posso assemelhar ou diferenciar esses significados. E aí é que é a relação de sinônimos e antônimos que a gente vai estudar nessa parte agora. Te dá conta do seguinte, ó. Os sinônimos, as palavras que possuem significados iguais, semelhantes. Não precisa ser igual, pode ser só semelhante, pode ser só parecido. E isso já vai nos ajudar bastante. Por quê? Porque quando eu digo que a bruxa prendeu os irmãos, a feiticeira prendeu os irmãos, note que essa relação de bruxa e essa relação de feiticeira se assemelham de certo significado. Elas não são tão absurdas. O estranho seria, a bruxa prendeu os irmãos, a fadinha prendeu os irmãos. Opa, fadinha e bruxa não é a mesma relação. Feiticeira já não é tão diferenciada assim de bruxa. Né? Uma louca, uma feiticeira, né? Ou seja, uma louca, uma bruxa, uma feiticeira. São relações parecidas. Não, tô brincando. Fica calma, daqui a pouco tem uma bruxa e o cara me chamou de louca. Ou tem uma louca que achou que eu chamei ela de bruxa. Bom, olha só. Porém, os sinônimos podem ser. E aqui que eu acho legal. Isso é muito bom da gente pensar. A relação de que as palavras podem ser perfeitamente trocadas ou não tão perfeitamente trocadas. E aí o fato dela ser perfeito, ela tem um significado absolutamente igual, gente. É igual a troca. Eu vou trocar morte por falecimento, idoso por ancião. Então, isso é legal da gente pensar, por exemplo, nas relações do politicamente correto que se usa muito, né? Antes existia o gordo. Não, hoje é crime chamar alguém de gordo. Hoje a gente chama como? O rapaz que tem sobrepeso, né? Ou seja, gordura, sobrepeso são relações sinônimas perfeitas. Não, mas é que socialmente elas são trabalhadas de maneiras diferentes, né? Então é legal da gente pensar essas questões sociais que a linguagem trabalha dentro desse tipo de matéria.
E os imperfeitos, o significado das palavras é apenas semelhante, né? O que é essa ideia do semelhante? Como se fosse, não é bem assim o bagulho. Então olha só, o belo, formoso, adorar, amar. Olha a diferença de adorar e amar. Pensa só, tu tá ficando com um ser, e aí esse ser chega pra ti e diz, olha, preciso dizer um negócio, eu te adoro. Quando uma pessoa te diz eu te adoro, tu tem várias respostas. Tu não vai dizer, olha, eu também, porra, que legal, muito obrigado, me dá um abraço aqui, que legal, tu é muito querido. Ou seja, tu pode dizer qualquer coisa. Agora, quando uma pessoa te diz eu te amo, só tem duas respostas. Eu também, ou a gente precisa conversar. Porque não tem outra opção. Alguém não pode dizer eu te amo e tu vai dizer, muito obrigado, me dá um abraço, que querida que tu é. Não faz sentido. Então qual é a ideia? A ideia é que adorar tem uma aceitação mais acessível. Tu pode adorar de maneira geral as pessoas. Agora, amar de maneira geral não é o mesmo sentido e tem soluções diferenciadas nas nossas vidas. Por isso que não são sinônimos perfeitos. Então, fobia, olha, eu tenho fobia de altura e eu tenho receio de altura. Bom, o cara que tem receio, ele chega lá no parapeito da janela e fica receoso. Agora, o cara que tem fobia, de repente ele não entra nem na sala, de tamanho medo que ele tem. Então não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido, tá? É isso. Depois, a gente vai ver, por exemplo, que o contrário, a relação de antônimos, são, então, essas palavras que têm um sentido, significados opostos, né? Contrários. Pode originar-se do acréscimo de um prefixo. Isso é legal da gente se dar conta, ó. Pode se originar pelo acréscimo de prefixo de sentido oposto ao negativo. Então, ideias de oposição. Mal, bem, ausência, presença, fraco, forte, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, possível, impossível, simpático, antipático, ó, só com a relação de prefixo, a relação de prefixo aqui do possível e do impossível, a gente cria a relação de oposição. Isso é legal da gente se dar conta, os sentidos contrários que essas palavras podem estabelecer. Então, além disso, a gente tem essa questão aqui, ó, pra gente dar uma trabalhada, pra gente sentir o clima. Ele diz assim, ó: julgo que os homens que fazem a política externa do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente, não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Obviamente, esse obviamente, que é um advérbio, as palavras terminadas em mente são advérbios, a questão pede a palavra que pode substituir sem prejuízo do sentido, ou seja, sem prejuízo do sentido. Quantas questões em nossas vidas nós já fizemos que pediam isso? Ou seja, a relação de sinônimos, antônimos, a ideia de algo sentido denotativo, sentido conotativo, as relações que a gente interpreta a partir daí. Então, quando ele tem esse obviamente, é necessariamente não tem sensibilidade, realmente não tem, justificadamente, evidentemente ou comprovadamente. Bom, note que obviamente tem um sentido de evidentemente, né? Por quê? Porque ele encerra essa relação que ele vai estabelecer no sentido da minha frase. Quando ele diz que obviamente não tem sensibilidade, ou seja, uma coisa óbvia é uma coisa evidente. E aí a relação das palavras se aproximarem nessa carga de sentido, nessa relação semântica. Então, óbvio, evidente, né? Mãe, quer que eu lave a louça? Óbvio, evidente, a mesma relação. Por isso que são sinônimos perfeitos. Na sequência, a gente tem aqui, ó, um outro texto que diz assim: toda saudade é a presença da ausência de alguém, de algum lugar, de algo, enfim. Súbito, o não toma a forma de sim, não, sim. Como se a escuridão se pusesse a luzir. Escuridão, luzir. Da própria ausência de luz, o clarão se produz. O sol na solidão.
Toda saudade é um capuz transparente, que veda e ao mesmo tempo traz a visão do que não se pode ver, porque se deixou para trás, mas não se guardou no coração. E aí, quando o Gil canta isso, vem a nossa pergunta da questão e diz assim, ó: o texto se estrutura a partir de antítese. Tu, meu Deus, o que é isso? Calma lá. Antítese, ideias de oposição, a ideia dos antônimos, né? Querido, chato, alto, baixo, ou seja, a ideia de contraste, antítese. E aí, ou seja, emprego de palavras ou expressões em sentido contrário. Ó, a questão é legal, ela te explica ainda o que é. O par de palavras ou expressões que não apresentam no texto essa propriedade antitética. E tu não pode soltar também, cara, eu nunca ouvi falar desse bagulho. Leva que flui, tá? Ele já te explicou o que é essa ideia. Presença, ausência, não, sim. Ausência de luz, ou seja, escuridão, clarão, beleza? Tudo é ideia de oposição, ó. Sol, solidão, para aí. Mas sol e solidão? Ô meu, eu tô solitário. Ah, tá no escuro? Não, né? Não faz muito sentido. Ô meu, eu tô solitário. Ah, é de noite aí? Não faz sentido. Observa que não é uma ideia de oposição. E aí, que veda, que traz a visão, ou seja, que enxerga e não enxerga. Então, a letra D de desespero passa a ser a nossa resposta, certo? Cuidado, é uma questão de vocabulário, de trabalho das palavras no texto que nos ajudam muito na interpretação e em muitas questões práticas de gramática que nós vamos encontrar nessas provas de concurso. Conta comigo, tamo junto e até a próxima!